Boa noite, povo de Deus. É com alegria que nós estamos aqui na comunidade Paróquia Nossa Senhora Aparecida da Vila Camarão. Nós estamos nos preparando para a Santa Missa e eu gostaria já de convidar cada um de vocês para ir compartilhando esse programa, né? Enviando o link para os amigos desta presença real de Deus que nós vamos vivenciar nessa noite, né? Nesse amor de Deus que restaura cada um de nós. Nós estamos vivendo esse período pascal, período no qual Jesus, né, se entregou, mas ressuscitou. Essa entrega e esse amor de Deus que vem sobre cada um de nós. Então já convido vocês a ir compartilhando, né, pelo canal 8 da NET em Itapetininga, mas também pelo Face da TVI, na página do Diácono Passos também. Já compartilhe esse programa de hoje. Esse programa que vem trazer essa presença real de Deus na nossa vida. Então, que Deus abençoe a todos e nós vamos nos preparando para a Santa Missa. O fim do sangue derramado, a vida renasceu. Seu pé ferido, nova estrada abriu, e neste homem, um homem vim te descobrir. Meu coração me diz, amor, meu amor, e se entregou por mim. Jesus ressuscitou, passou a escuridão, o sol nasceu, a vida triunfou, Jesus ressuscitou. Jesus me amou e se entregou por mim, os homens todos podem o mesmo repetir. Não temeremos mais a morte, a dor, o coração humano em Cristo descansou. Meu coração me diz, o amor, meu amor, e se entregou por mim. Jesus ressuscitou, passou a escuridão, o sol nasceu, a vida triunfou, Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou verdadeiramente, aleluia. Amado irmão, amada irmã, estamos aqui nesta noite para rezar a Santa Missa. Estou a convite do Padre Luiz Paulo, que é pároco dessa paróquia, Nossa Senhora Aparecida. É uma alegria estar aqui rezando com ele, juntamente com o Diácono Passos, que hoje essa missa está sendo rezada também pelo programa O Amor Restaura. Então que você reze conosco, você que nos acompanha, você que está no seu trabalho, na sua casa, com a sua família, essa Santa Missa. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Bendito seja Deus que nos reuniu aqui no seu amor, e para bem rezarmos, vamos pedir perdão a Ele confessando os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso, vós, irmãos e irmãs, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós,
perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Glória a Deus nos altos céus, paz na terra aos seus amados. A vós louvam, Rei Celeste, os que foram libertados. Deus e Pai, nós os louvamos, adoramos, bendizemos, damos glória ao vosso nome, vossos dons agradecemos. Senhor nosso Jesus Cristo, unigênito do Pai, voz de Deus Cordeiro Santo, nossas culpas perdoai. Vós que estáis junto do Pai, como nosso intercessor, acolhei nossos pedidos, atendei nosso clamor. Vós somente sois o Santo, o Altíssimo Senhor, com o Espírito Divino de Deus Pai no esplendor. Amém, 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 amém. Oremos. Ó Deus, que fazeis crescer a vossa igreja, dando-lhe sempre novos filhos e filhas, concedei que por toda a sua vida estes vossos servos e servas sejam fiéis ao sacramento do batismo, que receberam professando a fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos. No dia de Pentecostes, Pedro de pé, junto com os 12 apóstolos, levantou a voz e falou à multidão: Homens de Israel, escutai estas palavras. Jesus de Nazaré foi um homem aprovado por Deus junto de vós, pelos milagres, prodígios e sinais que Deus realizou por meio dele entre vós. Tudo isto vós bem o sabeis. Deus, em seu desígnio e previsão, determinou que Jesus fosse entregue pelas mãos dos ímpios, e vós o matastes, pregando numa cruz. Mas Deus ressuscitou a Jesus, libertando-o das angústias da morte, porque não era possível que ela o dominasse. Pois Davi
dele diz: eu via sempre o Senhor diante de mim, pois está à minha direita para que eu não vacile. Alegrou-se por isso meu coração e exultou minha língua, e até minha carne repousará na esperança. Porque não deixarás minha alma na região dos mortos, nem permitirás que teu santo experimente corrupção. Deste-me a conhecer os caminhos da vida, e a tua presença me encherá de alegria. Irmãos, seja-me permitido dizer com franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e seu sepulcro está entre nós até hoje. Mas sendo profeta, sabia que Deus lhe jurara solenemente que um de seus descendentes ocuparia o trono. É, portanto, a ressurreição de Cristo que previu e anunciou com as palavras: ele não foi abandonado na região dos mortos, e sua carne não conheceu a corrupção. Com efeito, Deus ressuscitou este mesmo Jesus, e disto todos nós somos testemunhas. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Guardai-me, ó Deus, por quem vós me refugio. Guardai-me, ó Deus, por quem vós me refugio. Guardai-me, ó Deus, por quem vós me refugio. Digo ao Senhor: somente vós sois meu Senhor. Ó Senhor, sois minha herança e minha taça, meu destino está seguro em vossas mãos. Guardai-me, ó Deus, por quem vós me refugio. Eu bendigo o Senhor que me aconselha, e até de noite me adverte o coração. Tenho sempre o Senhor ante meus olhos, pois se o tenho a meu lado, não vacilo. Guardai-me, ó Deus, por quem vós me refugio. Eis porque meu coração está em festa, minha alma rejubila de alegria, e até meu corpo no repouso está tranquilo. Pois não haveis de me deixar entregue à morte, nem vosso amigo conhecer a corrupção. Guardai-me, ó Deus, por quem vós me refugio. Vós me ensinais vosso caminho para a vida. Junto a vós felicidade sem limites, delícia eterna e alegria ao vosso lado. Guardai-me, ó Deus, por quem vós me refugio. Aleluia, 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 aleluia. No princípio era a palavra, e a palavra se encarnou.
e nós vimos sua glória, seu amor nos libertou. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, as mulheres partiram depressa do sepulcro. Estavam com medo, mas correram com grande alegria para dar a notícia aos discípulos. De repente, Jesus foi ao encontro delas e disse: alegrai-vos. As mulheres aproximaram-se e prostraram-se diante de Jesus, abraçando seus pés. Então Jesus disse a elas: não tenhais medo. Ide anunciar aos meus irmãos que se dirijam para a Galiléia. Lá eles me verão. Quando as mulheres partiram, alguns guardas do túmulo foram à cidade e comunicaram aos sumos sacerdotes tudo o que havia acontecido. Os sumos sacerdotes reuniram-se com os anciãos e deram uma grande soma de dinheiro aos soldados, dizendo-lhes: dizei que os discípulos dele foram durante a noite e roubaram o corpo, enquanto vós dormis. Se o governador ficar sabendo disso, nós os convenceremos. Não vos preocupeis. Os soldados pegaram o dinheiro e agiram de acordo com as instruções recebidas. E assim o boato espalhou-se entre os judeus até ao dia de hoje. Palavra da salvação. Amados irmãos, amada Igreja de Deus, mais uma vez eu quero aqui externar o meu agradecimento ao Padre Luiz Paulo, que é pároco dessa paróquia, que me fez o convite, e também o Diácono Passos, que essa Santa Missa está sendo rezada dentro do programa O Amor Restaura. Irmãos, nós estamos vivendo um tempo muito de graça em nossa vida, na nossa liturgia, a nossa história. Estamos celebrando a festa das festas, a Páscoa do Senhor. Ele ressuscitou verdadeiramente, aleluia, e vivo está no meio de nós. E essa grande prova que Ele está no meio de nós, vivo, nós vemos pela liturgia, pelos textos sagrados, pela testemunha e também pelo sacramento da Eucaristia, na qual nós oferecemos ao Pai o seu próprio Filho em sacrifício e ressuscita por cada um de nós. Nós estamos também hoje dando início à oitava da Páscoa, ou seja, são 8 dias de celebrações como se fosse um único dia. A tamanha grandeza e o evento que é a ressurreição do Senhor, a Páscoa do Senhor. Tamanha importância que nós temos que celebrar e trazer para a nossa memória, para a nossa vida e celebrar com muita alegria. Nós hoje na primeira leitura do Atos dos Apóstolos, nós temos a figura de Pedro. Pedro e a igreja, isso é muito profundo. Pedro e a igreja existem para anunciar o Cristo ressuscitado, para ser testemunha de Jesus, aquele que ressuscitou e venceu a morte. Estes fatos encerram toda a negatividade,
todo o questionamento se ele é o Messias ou não é, se ele é o enviado do Pai ou não é, e traz a nós, ilumina a nossa fé, ilumina o nosso caminho diante do Senhor, a nossa caminhada enquanto cristãos. Então Pedro é uma figura muito importante, como vimos hoje na leitura do Atos dos Apóstolos. Jesus de Nazaré foi um homem aprovado por Deus, pelos milagres e prodígios, sinais que Deus realizou por meio dele, entre vós. Realizou no meio deles e realiza hoje nos nossos tempos. Quantos milagres, quantos prodígios, quanta graça, quanta misericórdia que Deus operou e continua operando no nosso meio, na nossa família, na nossa história, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Basta que eu e você, nós, sejamos sensíveis em perceber e ver a grandeza de Deus na nossa vida, os sinais de Deus todos os dias sendo realizados na nossa vida, na nossa história. Ou seja, nós como Pedro temos que testemunhar o Cristo ressuscitado na história, no nosso trabalho, no dia a dia, ainda mais nesse cenário que nós estamos vivendo com essa pandemia. Nós temos que anunciar a boa nova, Jesus o ressuscitado, aquele que está na história, está no comando do mundo, Ele que é dono do mundo, dono de todas as coisas, e trazer Ele no nosso coração, que Ele é o Senhor da esperança. Com a sua ressurreição, enche-nos de esperança, para caminharmos nesse mundo, às vezes tão conturbado, tão opressor, mas Deus nos dá essa alegria. Então Pedro anuncia, né? O ressuscitado está no meio de nós, aquele que nos liberta da angústia da morte. Mas Deus o ressuscitou, Jesus, libertando das angústias da morte. Irmãos, somente Jesus, somente Ele, a pessoa dele, pode nos libertar de todas as angústias e sentimentos de morte que nós passamos. Jesus tem esse poder. Jesus concede essa graça à nossa vida. E no Evangelho de hoje, nós vemos a beleza, né? O Evangelho de São Mateus, as mulheres que partiram depressa do sepulcro e estavam com medo, mas correram com uma grande alegria para dar a notícia aos discípulos. Ou seja, irmãos, a ressurreição do Senhor nos dá alegria. Esse é o sentimento que toma conta do nosso ser. O Senhor ressuscitou, não está mais no sepulcro, não está mais na morte, mas venceu a morte. E esse tem que ser um motivo de grande alegria para nós também, como foi daquelas mulheres. É um motivo da nossa alegria, como o padre disse, é a festa das festas. Não há mais motivo de tristeza, temos a certeza da ressurreição do Senhor. Por isso, o pedido de Jesus às mulheres é: alegrai-vos. O Senhor diz a ela: alegrai-vos. E o Senhor diz a mim, a você e a todos nós: alegrai-vos, eu ressuscitei, estou vivo no meio de vós, caminho convosco. Essa tem que ser a nossa alegria, esse é o sentido da nossa vida enquanto cristãos. Irmãos, nós estamos vivendo essa alegria da Páscoa, é a alegria do Cristo ressuscitado, do Jesus que ressuscitou. Hoje Ele aparece às mulheres, e durante essa semana nós vamos vendo e vamos firmando a ressurreição do Senhor. Ele vai aparecendo, aparece a Pedro, aparece às mulheres, vai aparecer aos discípulos de Emaús, que caminhavam tristes, mas quando viram e reconheceram o Senhor, o coração se encheu de alegria. Ou seja, sem o Senhor nós caminhamos na tristeza. Quando nós vemos o Senhor e percebemos que Ele está conosco, nosso coração se enche de alegria, de fé e esperança. O Senhor também vai aparecer na Galileia, vai até comer com eles, né, após a pesca milagrosa que realizaram por sua indicação. E depois, durante os 40 dias, vão vê-lo caminhando,
aparecendo aqui, acolá, e depois vão ver ele ser levado ao céu. Ele vai subir ao céu com a sua ascensão. Ele sobe ao céu ressuscitado. Irmãos, então que nós possamos, com a festa da Páscoa, que nos leva a crer, e quem crê com fé, não se limita a ficar nas práticas religiosas vazias. A nossa fé, a nossa liturgia, a nossa igreja com o ressuscitado é viva e nos dá sentido. Então quem crê não se limita a ficar em práticas religiosas vazias, mas anuncia com alegria, como as mulheres anunciaram o ressuscitado, como os apóstolos anunciaram, ele ressuscitou, com convicção do coração, com a alma, com a vida, com o testemunho de Jesus na nossa vida. Ele é a razão da nossa fé, ele é a razão da nossa existência, ele é a razão de estarmos aqui hoje celebrando essa Santa Missa, e nos enche de fé e esperança. Então nós possamos, que eu e você, nós celebramos a ressurreição do Senhor, possamos ser tomado pela aurora dessa ressurreição, de um novo dia, de uma nova esperança que desponta e nos leva, como levou as mulheres, os apóstolos, essa luz para aqueles que ainda estão na escuridão da dor, que ficaram lá na paixão do Senhor, na sexta-feira da paixão. Eu e você, nós como as mulheres, como Pedro e os apóstolos, nós temos que anunciar ao mundo essa boa nova, anunciar ao mundo essa festa da ressurreição do Senhor, para aqueles que ainda estão no sepulcro, para aqueles que ainda estão na paixão, na dor da paixão do Senhor, celebrem a vitória do Cristo. Ou ainda, aqueles que estão na dúvida do túmulo vazio, porque nós sabemos, muitos pagãos ainda estão no túmulo vazio, e nós precisamos levar essa esperança do Senhor ressuscitado. Então que o Senhor nos ajude, que o Espírito Santo de Deus, que conduziu o Senhor durante todo o tríduo pascal, toda a sua paixão, morte e ressurreição, nos conduza nesse tempo, nessa semana tão rica, tão bela, tão profunda, dessa oitava da Páscoa, 8 dias celebrando o evento da ressurreição do Senhor, que é o alimento, que é a esperança, é o sentido da nossa vida, da nossa caminhada cristã. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Caros irmãos e queridas irmãs, nesta alegria pascal, invoquemos a Deus com mais fervor, para que, tendo atendido às preces e súplicas do seu Filho amado, considere também nossas humildes orações. Para que a fé em Jesus ressuscitado contagie de tal forma a igreja inteira, que ela a proclame como Pedro e os 11 apóstolos, oremos. Cristo ressuscitado, ouvi-nos. Para que a fé em Jesus ressuscitado seja mais forte do que a mentira dos seus inimigos e mais poderosa do que a força do dinheiro e do poder, oremos. Cristo ressuscitado, ouvi-nos. Para que a fé em Jesus ressuscitado, notícia alegre no coração de Madalena, vença o temor de cada irmão e cada irmã, oremos. Cristo ressuscitado, ouvi-nos. Para que a fé em Jesus ressuscitado dê mais firmeza aos corações do que vacilam e reanime os que se sentem mais deprimidos, oremos. Cristo ressuscitado, ouvi-nos. Para que a fé em Jesus ressuscitado
dê alegria aos que entre nós andam tristes e dê a vida eterna aos que partiram. Oremos. Cristo ressuscitado, ouvi-nos. Ó Deus, sabeis que a vida dos homens e das mulheres de hoje está sujeita a toda espécie de dificuldades. Ouvi os desejos daqueles que vos suplicam e realizai os pedidos dos que creem em vós. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Em procissão vão o pão e o vinho, acompanhados de nossa devoção, pois simbolizam aquilo que ofertamos, nossa vida e o nosso coração, ao celebrar nossa Páscoa e ao vos trazer nossa oferta, fazer de nós, ó Deus de amor, imitadores do Redentor, ao celebrar nossa Páscoa e ao vos trazer nossa oferta, fazer de nós, ó Deus de amor, imitadores do Redentor. A nossa igreja, que é mãe, deseja que a consciência do gesto de ofertar se atualize durante toda a vida, como Cristo se imola sobre o altar, ao celebrar nossa Páscoa e ao vos trazer nossa oferta, fazer de nós, ó Deus de amor, imitadores do Redentor, ao celebrar nossa Páscoa e ao vos trazer nossa oferta, fazer de nós, ó Deus de amor, imitadores do Redentor. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos esse sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Acolhei, ó Deus, nós vos suplicamos, as oferendas do vosso povo, para que, renovados pela profissão da fé e pelo santo batismo, consigamos a felicidade eterna. Por Cristo o nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, o nosso Deus. É nosso dever e a nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação, dar-vos graças sempre e em todo lugar, mas sobretudo neste dia, nesse tempo em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Ele é o verdadeiro Cordeiro, que tira o pecado do mundo. Morrendo, destruiu a morte, e ressurgindo, deu-nos a vida. Transbordando de alegria pascal, nós nos unimos aos anjos e a todos os santos, para celebrar a vossa glória,
cantando a uma só voz. Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus do universo, do céu e da terra. Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus do universo, do céu e da terra. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas, nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas, nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Pai de misericórdia, a quem sobem nossos louvores, nós vos pedimos por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que abençoeis estas oferendas apresentadas ao vosso altar. Nós as oferecemos pela vossa Igreja Santa e Católica. Concedei-lhe paz e proteção, unindo-a num só corpo e governando-a por toda a terra. Nós as oferecemos também pelo vosso servo o Papa Francisco, pelo nosso Bispo Gorgônio e por todos os que guardam a fé que receberam dos apóstolos. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas. Rezemos pelos vivos. E de todos os que circundam este altar, dos quais conheceis a fidelidade e a dedicação em vos servir, eles vos oferecem conosco este sacrifício de louvor por si e por todos os seus, e elevam a vós as suas preces para alcançar o perdão de suas faltas, a segurança em suas vidas e a salvação que esperam. Em comunhão com toda a Igreja, celebramos o dia santo da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Veneramos também a Virgem Maria e seu esposo São José, os santos apóstolos e mártires, Pedro e Paulo, André, Tiago e João, Tomé, Tiago e Filipe, Bartolomeu e Mateus, Simão e Tadeu, Lino, Cleto, Clemente, Sisto, Cornélio e Cipriano, Lourenço e Crisógono, João e Paulo, Cosme e Damião e todos os vossos santos, por seus méritos e preces, concedei-nos sem cessar a vossa proteção. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Recebei, ó Pai, com bondade a oferenda dos vossos servos e de toda a vossa família. Nós a oferecemos também por aqueles que fizestes renascer pela água e pelo Espírito Santo, dando-lhes o perdão de todos os pecados. Dai-nos sempre a vossa paz, livrai-nos da condenação eterna e acolhei-nos entre os vossos eleitos. Dignai-vos, ó Pai, a aceitar e santificar estas oferendas, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Na noite que ia ser entregue, ele tomou o pão em suas mãos, elevou os olhos a vós, ó Pai, deu graças e o partiu, e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei,
Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da paixão do vosso Filho, da sua ressurreição dentre os mortos e gloriosa ascensão aos céus, nós, vossos servos, e também vosso povo santo, vos oferecemos, ó Pai, dentre os bens que nos destes, o sacrifício perfeito e santo, pão da vida eterna e cálice da salvação. Recebei, ó Pai, esta oferenda, como recebestes a oferta de Abel, o sacrifício de Abraão e os dons de Melquisedeque. Nós vos suplicamos que ela seja levada à vossa presença, para que, ao participarmos deste altar, recebendo o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos de todas as graças e bênçãos do céu. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas, que partiram desta vida marcados com o sinal da fé. Rezemos pelos mortos.
A eles e a todos os que adormeceram no Cristo, concedei a felicidade, a luz e a paz. Por Cristo nosso Senhor. Amém. E a todos nós, pecadores, que confiamos na vossa imensa misericórdia, concedei, não por nossos méritos, mas por vossa bondade, o convívio dos apóstolos e mártires, João Batista e Estevão, Matias e Barnabé, Inácio, Alexandre, Marcelino e Pedro, felicidade perpétua, Águida e Luzia, Inês, Cecília, Anastácia e todos os vossos santos, por Cristo, Senhor nosso. Por Ele não cessais de criar e santificar estes bens e distribuí-los entre nós. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. 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 Guiados pelo Espírito de Jesus, iluminados pela sabedoria do Evangelho, ousamos dizer: Pai nosso, estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhes segundo o vosso desejo a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz,
dai-nos a paz, Senhor, a vossa paz. O Cristo ressuscitado dos mortos já não morre. A morte não tem mais poder sobre ele. Aleluia. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Que o corpo e o sangue de Cristo nos guardem para a vida eterna. Amém. Que você que nos acompanha e reza conosco, faça a sua comunhão espiritual, reze nesse momento. Peça ao Senhor a graça do ressuscitado em sua vida. Preciosas são as horas na presença de Jesus, comunhão deliciosa de minha alma com a luz. Os cuidados desse mundo nunca podem me abalar, pois é Ele meu abrigo, nele posso confiar. Ele vive, e presente aqui está. Ele vive, e presente aqui está. Descansa, ó minha alma, em Jesus em que pousar. Vitaliza, reanima minhas forças pra lutar. Ele é o vencedor, a vitória quer me dar. Só me pede crer somente, que em socorro Ele virá. Ele vive, e presente aqui está. Ele vive, e presente aqui está. Preciosas são as horas na presença de Jesus, comunhão deliciosa de minha alma com a luz. Os cuidados desse mundo nunca podem me abalar, pois é Ele o meu abrigo, nele posso confiar. Ele vive, e presente aqui está. Ele vive, e presente
Transborde, ó Deus, em nossas almas a graça dos sacramentos pascais, para que, tendo-nos introduzido no caminho da salvação, nos torneis dignos dos vossos dons. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Então gostaria de registrar o meu agradecimento ao diácono Passos, que gentilmente cedeu durante estes dias um espaço no seu programa para que celebrássemos a Santa Missa. Então, na próxima segunda-feira, o diácono então vai continuar com o seu trabalho de evangelização através deste programa. Então agradeço publicamente o diácono que carinhosamente cedeu a nós neste período de pandemia, este tempo, para que com você, de maneira especial, os paroquianos da paróquia Nossa Senhora Aparecida, Vila Camarão, pudéssemos celebrar a Santa Eucaristia. Então agradeço o diácono, também o João, e hoje, de modo muito carinhoso, quero manifestar a minha gratidão ao Padre Fernando, vigário paroquial na paróquia São Roque, que aceitou o nosso Eucaristia dentro da 8ª de Páscoa. É uma alegria tê-lo aqui conosco. Obrigado, Padre Fernando, que é um amigo, um companheiro. Muito bom celebrar com ele a Santa Missa. E lembro a todos os paroquianos que nós continuaremos fazendo a transmissão da Santa Missa. E também gostaria de comunicar que a nossa igreja já está aberta. Então amanhã, a partir das 13 horas, das 13 às 17 horas, a nossa igreja matriz estará aberta, a secretaria paroquial estará funcionando. Então você que deseja fazer a sua oração na Capela do Santíssimo, poderá vir à igreja para fazer a sua oração. E se você precisa dos serviços da secretaria paroquial, também a secretaria estará atendendo. Então a você desejo uma feliz Páscoa. Eu queria também agradecer, Padre, do fundo do coração, né? Todos esses, foram 3 segunda-feiras que nós estivemos juntos, o Senhor trazendo a Santa Missa, hoje em especial o Padre Fernando. É uma honra para a gente e pelo acolhimento do Senhor aqui. E a semana que vem, como o Padre adiantou, a gente volta para o estúdio e o programa será às 20 horas. Então nós estamos reajustando os horários, então o programa será O Amor Restaura às 20 horas. Já estaremos de volta no estúdio. Então que Deus abençoe a cada um de vocês que está nos acompanhando, tem nos acompanhado já há quase 3 anos. Que Deus abençoe muito a cada um de vocês e tenham sempre nessa certeza desse amor de Deus, desse Cristo ressuscitado, que é a nossa força. É um amor que vai nos restaurando e nos curando dia após dia. Então, Deus abençoe muito. Padre Luiz Paulo, muito obrigado. Deus abençoe. Padre Fernando, Deus abençoe muito, viu? Peçamos as bênçãos de Deus. Cada invocação, você que acompanha, responde com um amém, a resposta da bênção. O Deus, o Senhor esteja convosco. Deus que pela ressurreição do seu Filho único, vos deu a graça da redenção e vos adotou como filhos e filhas, vos conceda a alegria de sua bênção. Amém. Aquele que por sua morte vos deu a eterna liberdade, vos conceda por sua graça a herança eterna. Amém. E vivendo agora retamente, possais no céu unir-vos a Deus, para o qual pela fé já ressuscitastes no batismo. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Aleluia, aleluia. A Deus. Aleluia, aleluia.